eso le pido que en silencio y devoción brindamos este tiempo al Señor. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. La oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy. Hay siempre la pasión de amarte con mi vida entera. Porque es más que palabras y es más que otra canción. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Liberdade e Vida, e Liberdade e Vida só em Jesus, graças a Deus, amém? Sejam bem-vindos hoje, dia 15 de julho de 2020, são 12 horas e 1 minuto, graças a Deus, nós estamos mais uma vez juntos, para a glória de Deus, nesse programa que tem como objetivo ministrar uma palavra, ou seja, um estudo da palavra de Deus, informações da palavra de Deus para o seu coração, graças a Deus. E seja bem-vindo, em nome de Jesus, ao nosso programa, ao seu programa de segunda, quarta e sexta-feira, ao meio-dia, graças a Deus. Ontem nós não podíamos estar juntos, houve alguns contratempos, mas hoje nós estamos aqui juntos para poder continuar com a nossa série de quarentena, sabendo para que serve a quarentena, para que serve esse número 40, ou 40 dias, ou 40 anos, a importância que esse período de 40 anos ou de 40 dias representa para a gente, dentro de um contexto bíblico e também dentro de um contexto espiritual, de um contexto emocional, dentro de tudo que está envolvendo a nossa vida, Então seja bem-vindo ao programa Encontro com a Palavra, Graças a Deus, hoje, quarta-feira, nós estamos juntos mais uma vez, em nome de Jesus, para compartilharmos aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, aquilo que nós temos feito de anotações para poder compartilhar junto com os irmãos em nome de Jesus, Tiramos como base o texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, que fala os 4 motivos que Deus fez o povo de Israel a estarem andando 40 anos no deserto, para provar se eles iriam alcançar aquilo que eles desejavam. Então nós falamos primeiro a primeira parte de humilhação que aconteceu no dilúvio, e na vida de Paulo, na vida de Moisés, também nós vimos a aprovação, aliás, na vida do povo de Israel, 40 dias, o Urias, desafiando Israel. Segunda-feira nós vimos a primeira parte, a parte, depois falamos sobre provação,
Tá agarrado, né? Espera aí, deixa eu me concentrar. Aí, segunda-feira, nós começamos a falar da provação que Deus deu ao povo no deserto, depois a Moisés, ao povo no deserto, e agora nós vamos falar hoje das 40 dias em que Deus provou Elias de uma forma muito preciosa. Foi uma provação para Elias aprender a obedecer a Deus, aquilo que Deus tinha determinado para que ele fizesse, profeta Elias. Então hoje, dentro dessa série, nós vamos ouvir aquilo que a palavra de Deus fala sobre a vida de Elias, né? Sobre essa aprovação depois de um grande feito, né, no Monte Carmelo, né, onde Deus fez algo muito poderoso, muito maravilhoso. Ele passa por 40 dias depois e a palavra de Deus nos fala que Deus o provou para testar a obediência dele. É algo muito interessante, né? Dentro desses isolamentos sociais, esses afastamentos, como nós falamos ontem, estamos alinhando algumas coisas, começamos a marcar algumas reuniões a partir de hoje, para alinharmos algumas coisas para poder atender, procurar atender a igreja, atender as pessoas, atender os membros da igreja, atender de uma forma de outras ferramentas, de outras maneiras, como nós estamos tendo aqui agora essa oportunidade, mesmo que seja desafiadora por ser meio-dia, onde todos estão correndo, né? Mas é uma forma de nós atendermos, né, cada um, uma forma de nós estarmos próximos de cada um. Então a gente vai procurar fazer alguma coisa dentro dessa questão de estarmos mais próximos. Mas hoje nós vamos falar, né, sem mais delongas, né, sem mais, né, informações, vamos falar da quarentena. Ô meu Pai, da quarentena que nós encontramos na vida, na provação, a quarentena que se viu em 40 dias para provar a vida de Elias. A palavra de Deus nos fala em 1 Reis, capítulo 19, versículo 8, diz assim: Levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Olha, vou repetir, só esse versículo já abre uma cortina de entendimento para nós muito, muito preciosa. E provavelmente é sobre isso que nós vamos comentar nessa manhã, vamos refletir nessa manhã, vamos pensar nessa manhã para a tarde. Diz assim: levantou-se, pois, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Horebe foi aonde Deus se manifestou a Moisés, aonde a sarça ardia. Então, aonde nós vemos um grande mover de Deus quando chamou Moisés para ministrar, para tirar o povo de Israel das terras do Egito. Então, no Monte Horebe, Deus vê a sarça ardendo, Moisés vê Deus pelas costas, tem uma experiência fantástica com Deus no Monte Horebe. E montes na Bíblia Sagrada são lugares muito expressivos, muito importantes para Deus, para as pessoas. E este Monte Carmelo, onde Elias desafia os profetas de Baal, Monte Sinai, onde Deus mostra as 10 leis para Moisés, enfim. São muitos montes na Bíblia Sagrada. Vamos parar nesses 3 que, a bem da verdade, será muito o que mais nós comentamos dentro da Bíblia Sagrada. Mas vamos lá. Então Elias é chamado por Deus, um profeta muito usado nas mãos de Deus, para pregar e anunciar a palavra de Deus ao povo naquele tempo. E o povo estava dividido entre Deus e Baal. Havia duas tendências
em Israel. Um grupo adorava Deus e outro grupo adorava Baal. Um grupo consultava Deus, outro grupo consultava Baal. Um grupo se dobrava na presença de Deus, outro grupo se dobrava a Baal. Então havia uma incerteza em Israel. É interessante, né? Havia uma incerteza em Israel. Ou eu adoro Baal, eu adoro Deus. Baal foi introduzido em Israel através de algo muito perigoso. Quando Elias ele casa com Jezabel, Jezabel tinha uma outra estrutura espiritual. Não se converte, não abandona Baal, pelo contrário, ela nesse casamento muito mal feito, muito mal organizado, não assim em termos de festividade, mas o objetivo desse casamento, a forma, né, a ideia do casamento, né, foi muito mal idealizada. Então, acabou Israel se envolvendo com uma outro tipo de povo, com uma outra tipo de Deus, de adoração, um outro estilo de vida espiritual. Olha que coisa interessante. Israel ele começa a ser influenciado por uma rainha, casou com Acabe, rei, tal, ela rainha, acabou se inclinando e buscando outras formas, outros deuses, outros cultos espirituais, abandonando o culto divino, a adoração a Deus. Olha que coisa interessante. Nos chama muita atenção, né? Só essa primeira parte que nós estamos como introdução, para nós termos ideia do que Elias representava naquele tempo. Olha que coisa interessante, olha que coisa desafiadora. Você, por causa de um casamento mal constituído, por causa de uma aliança mal constituída, por causa de uma aliança mal feita, né, mal realizada, é introduzido dentro de Israel um culto a um Deus chamado Baal, e ele tem diversos nomes, e os sacerdotes, enfim, olha quanta coisa ruim Israel passou, né? Olha quanta coisa difícil Israel passou, quanta dificuldade que Israel passou, quantos desafios que Israel passou, quantos desafios que Israel teve que enfrentar, quantos desafios passou o povo de Israel, e também quanta desobediência, quanta fragilidade, quanta meninice, quanta criancice, quanto de desatenção, né, passou Israel, sendo envolvido por outras práticas espirituais, outros deuses, outras crenças. Nosso Deus, é incrível que às vezes, né, a nossa história, ela ou a história de alguns podem ser igual à história de Israel, deixando de adorar um Deus vivo e poderoso para adorar um Deus ou outros deuses, ou adorar a Deus utilizando outras formas de outras práticas religiosas. É muito desafiador, a bem da verdade, ser cristão, estar com Jesus e ter aceitado Jesus e estar vivendo em Jesus é muito desafiador. Foi desafiador para Israel durante todo esse tempo, durante todo esse momento. E Israel ele é envolvido em outras práticas espirituais, em outros deuses, em outras coisas terríveis. Olha que coisa chata, que coisa pesada, que coisa complicada, que coisa desagradável. E aí o que acontece? O esfriamento espiritual. Olha o que acontece, o esfriamento espiritual. Deixa a gente introduzir para nós entendermos o porquê que Elias chega com tanta força no cenário profético de Israel nessa hora. Israel ele passa por um grande esfriamento espiritual por causa disso, por causa de outras práticas espirituais, por ter abandonado a prática espiritual de Deus
em relação a Deus, o culto a Deus, o prestar culto ao Senhor. O mundo está em quarentena, mas o altar não está em quarentena. O mundo está em quarentena. Eu vou te dar uma informação assustadora. O mundo está em quarentena, mas o altar não está em quarentena. O altar está queimando 24 horas por dia. E quando nós falamos, e às vezes nós damos alguns anúncios de que tudo isso é para gerar um controle em cima da... Deixa eu abrir um parênteses. Deixa eu abrir um parênteses aqui agora e colocar alguma coisa. Quando eu falo que isso é para um controle mundial das pessoas, às vezes as pessoas falam assim, que isso, estão morrendo disso, mas preste atenção. Ontem eu estava com um pastor, eu vou falar, você já vai saber quem que é, não vou colocar o nome dele aqui. Ontem eu estava com um pastor da África aqui no escritório, da onde nós estamos transmitindo o programa agora, e ele disse uma coisa, preste bem atenção. Na África não teve doença. Sabe o que eles fizeram? Olha o que eu vou te falar aqui agora. Eu ouvi da boca dele, aqui aonde eu estou. Deram dinheiro para que a pessoa pudesse autorizar o laudo médico ser colocado Covid-19. Para que começasse a desenvolver um processo de isolamento, um processo de distanciamento, um processo de quarentena. Olha, para quê? Controle, irmão. Você me desculpa, não quero amedrontar você, não quero assustar você, eu quero te colocar dentro de uma realidade em que a Bíblia já havia anunciado. O controle mundial, o controle das pessoas, o controle. Existe alguma coisa? Existe. Mas existe para quê? Para controlar. Nós superamos tantas doenças, superamos tantas pestes, superamos tantas crises, superamos tantas pandemias, superamos tantas enfermidades, superamos a AIDS com coquetel. Está sendo desenvolvida uma vacina contra o câncer, esse mal do século, o mal emocional, o mal do vício. Então é um controle, mas eu ouvi isso da boca de um africano que esteve aqui conosco e nós estávamos falando. Ele estava falando da dificuldade dele voltar à África, porque não existe voo só a partir de setembro. Ele estava falando que lá não tinha, mas ofereceram um valor financeiro para que colocasse ali, só colocasse um, não precisava colocar mais nada, colocou em um, pronto. É assim, controle. Mas vamos voltar para cá. Por isso que o altar não está em quarentena, o altar está 24 horas pegando fogo. Mas, como nós falamos no início, o trazer dessa religião para Israel foi para esfriar a vida espiritual de Israel. Tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus, o meu lazer, o meu tempo, a minha hora, a minha dedicação, tudo que eu coloco na frente de Deus, tudo que eu coloco, porque eu tenho uma hora para buscar, eu tenho uma hora para me dedicar a Deus, eu tenho uma hora... Ou eu tenho 24 horas, nós que somos cristãos temos 24 horas, andamos com Jesus o dia todo, levantamos com Jesus, trabalhamos com Jesus, estamos no carro com Jesus, estamos aqui com Jesus, vamos estar de madrugada com Jesus, vamos estar todas as horas com Jesus, aleluia. Então nós não podemos tirar o lugar de Jesus e colocar outra coisa, dar atenção a outra coisa. Eu não consigo entender por que certas pessoas, elas dão o lugar que é de Jesus, o tempo que é para Jesus, elas colocam outra coisa. E isso, mas isso é natural, normal, nós somos seres humanos, precisamos viver. Ótimo, maravilha.
Mas nós temos que entender que temos que ser cautelosos, porque senão eu posso trazer, olha só, eu posso trazer um esfriamento espiritual para a minha vida. Quando Jezabel casa com Acabe, quando Jezabel ela se une a Acabe, ela traz um esfriamento para dentro de Israel violento. E Israel vai procurar outro Deus. Começa a introduzir dentro de Israel o culto a Baal. Aí surge Elias. Elias surge com muito poder. Elias surge com muita autoridade, com muito poder, aleluia. Em meio a essa questão espiritual, Deus levanta Elias com muita autoridade. Elias, ele clamava, o fogo de Deus descia e consumia a vida das pessoas que iriam tentar prendê-lo e tudo mais. A palavra de Deus fala sobre isso. Elias, ele veio com muita autoridade, com muito poder. E essa autoridade, esse poder chega até o rei, chega até o palácio, e ali ele faz a proposta aonde ele derrota os profetas de Baal. Ele chega a Acabe, e Acabe vê Elias como perturbador da ordem em Israel, porque Elias não concordava com tudo aquilo. Elias veio da parte de Deus não concordando com o que estava acontecendo, com aquele esfriamento espiritual. Ele não veio concordando. Como eu e você, nós não podemos concordar com o nosso esfriamento espiritual. Alguns usam até a Bíblia para poder se desculpar. Ah, mas o amor de muitos esfriaria. As coisas são assim. Nós não podemos concordar com o esfriamento espiritual. Nós vamos ficar frios espirituais. Vamos ficar diante de Deus. Vamos nos tornar religiosos. Não vamos tornar mais, nos tornaremos religiosos. Então, o religioso, para ele, para ele tanto faz se ele vai lá, se ele vai cá, se ele vai lá. O religioso não tem compromisso com nada. Ele está ali para dar uma satisfação só, para dizer que é religioso. Quando você encontra uma pessoa que às vezes é religiosa, você não, eu vou uma vez por mês, uma vez por semana. Não, eu faço tal. Então, a gente não pode concordar, senão vamos nos tornar religiosos. O fogo vai apagar do nosso coração, a chama vai apagar, o esfriamento vai chegar. Isso está repreendido no nome de Jesus na minha vida, na sua vida. Aí Elias aparece, olha o que a palavra de Deus fala, né? Elias derrota os profetas de Baal, conforme o livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 20 ao 40. Ele leva esses sacerdotes ao Monte Carmelo, o monte de Deus, o monte do profeta. Ele leva o povo, as pessoas ao Monte Carmelo, e ali ele faz um desafio, monta-se um altar, e ele fala para os profetas de Baal: sacrifiquem um animal e clame ao Deus de vocês, o Deus que responder com fogo. Oh, glória! Aleluia! O Deus que responder com fogo, ele será o Deus de Israel. E assim foi acertado. Então os profetas de Baal fizeram primeiro, colocaram o altar, montaram o altar, colocaram o animal ali em cima, começaram a clamar, nada de resposta, nada acontecia, começaram a se retalhar, a se cortar, a se autoflagelar, o autoflagelo, né? A pessoa se cortar, se punir, autoflagelar-se, né? Cortar, punir, né? E eles começaram a se cortar, a se lançar em cima do sacrifício, clamando, nada aconteceu. O que Elias faz? Eles restauram o altar, Elias transforma, monta o altar de volta, com alguns detalhes, coloca água sobre o sacrifício e a lenha.
Aquela água é parada dentro de uma valeta em volta do altar. Ele despeja uma quantidade de água, não me lembro agora, vai ser difícil, de água sobre aquele altar. E ele clama: Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel. E aí Deus vem e responde com fogo sobre o altar. E a partir daquele momento Deus volta a ser o Deus de Israel. Só que a palavra de Deus fala que quando isso acontece, no capítulo 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 e 2, diz assim a palavra: Ora, Acabe contou a Jezabel, olha que essa mulher é terrível, tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com eles. Olha que coisa terrível. Olha que mulher atrevida. O rei Acabe concordou com todo esse processo de escolha. Só que ela que não concordou. Só que ela não concorda. Irmão, deixa eu falar uma coisa contigo aqui agora. Se de tudo que você está ouvindo, você guardar isso, poxa, vai ser muito bom. Preste bem atenção. Quando eu trago algo para a minha vida espiritual, de culto a Deus, que toma o lugar de Deus, não vai haver acordo quando eu começar a buscar a Deus. De que forma? O acordo vai estar dentro de mim. Quer ver? Quando eu coloco algo no lugar do meu culto a Deus, quando eu coloco no meu lugar o meu culto de adoração ao Deus, o meu estar no altar, quando eu coloco outra coisa, não vai, essa outra coisa não vai concordar quando eu prestar ou quando eu for prestar um culto a Deus, ou seja, um sentimento vai brotar em mim. Ah, hoje eu estou cansado. Ah, hoje eu estou com uma dorzinha de cabeça. Ah, hoje eu estou indisposto. Ah, hoje eu trabalhei muito. Ah, eu vou amanhã. Ou eu vou depois de amanhã. Ou depois eu leio, depois eu oro, depois eu ouço um louvor. Acabe concorda, preste atenção. Eu estou te explicando todo um texto, todo um contexto. Acabe concorda com Elias. Vamos lá para o Monte Carmelo. Você leva os profetas de Baal e aquele que responder com fogo é Deus. Acabe concordou com tudo isso. Quando ele era rei. E não precisava pedir opinião a Jezabel. Mas Jezabel é a figura de um demônio. Jezabel é a figura de um demônio. Né? A figura da prostituição, do adultério. Jezabel é um demônio. Ela é a figura de um demônio. Ela tem atitudes demoníacas quando a gente fala. Enfim. Lógico que existem os casos. Por favor, entenda bem. Por favor, entenda bem. Vamos ser também, vamos entender bem o que nós estamos ouvindo, o que estamos compartilhando. Então, quando Elias conta a Acabe, quando Acabe contou a Jezabel o que Elias tinha feito, ela deveria calar a boca, concordar. Você concordou com isso, meu rei? Concordei. Você aprovou isso, meu rei? Aprovei. Então tá feito, meu rei. Tá aprovado, tá concordado. A partir de hoje, Deus é Deus, Israel, pronto, acabou. Mas, o que acontece? Ela não concorda. Por quê? Tinha algo dentro dela que tomou o lugar de Deus. Se há algo dentro de mim que toma o lugar de Deus,
Esse algo nunca vai concordar quando eu buscar a Deus. Você entendeu isso? Será que nesses 40 dias eu tenho colocado outras coisas no meu coração, no lugar de Deus, e por isso que eu estou fraco, não consigo nem andar, não consigo nem ter o desejo mais de estar congregando? Eu não deveria falar isso, mas é uma preocupação minha. E a bem da verdade, eu tenho conversado muito com o Espírito Santo, me pedindo para poder me mostrar. Comecei a marcar algumas reuniões para conversar com alguns líderes na igreja. Será assim com os pastores, com a liderança. O que eu tenho colocado no meu coração nesses 40 dias? O que você tem colocado no seu coração nesses 40 dias? Se você não tem força de estar quando deve estar, quando pode estar, e a gente sempre cria momentos para estar juntos, congregando, glorificando a Deus, exaltando, bendizendo, por que não tem força? Por que não consegue? É porque algo está aí. Eu não posso tirar. Ninguém pode. Só você, com a ajuda do Espírito Santo. Só você com a ajuda do Espírito Santo. Acabe concorda que vão subir para o Monte Carmelo, vão todos os profetas de Baal, vamos fazer o sacrifício, o Deus que responder com fogo é o Deus de Israel. Acabe concorda. Mas o que estava ali dentro de Israel não concordou. É como aquilo que está dentro do nosso coração, que não concorda, que não deixa a gente cultuar, que não deixa a gente orar, que não deixa a gente ler Bíblia. O que tem estado no nosso coração? O que tem estado no nosso coração? Que às vezes impede a gente de exercer a nossa fé, que impede a gente de orar, de buscar. Se nessa hora que nós, nesse tempo, porque é um ano muito complicado, vai deixar sequelas, vai deixar marcas, deixou marcas no coração de muita gente, pela morte de muita gente, vai deixar muitas marcas porque muitas empresas fecharam. É um tempo muito complicado. E se é um tempo em que eu abandono, que eu me afasto das coisas de Deus, é a mesma coisa que eu pegar tudo que eu aprendi. É como se eu pegasse todo o meu aprendizado, todas as minhas experiências, todas as minhas orações. É como se eu pegasse o batismo do Espírito Santo, ou a presença do Espírito Santo, e jogasse fora.
É o que eu sinto às vezes. É o que é a minha preocupação às vezes. Numa hora dessa, num momento desse que todo mundo, em que o mundo está vivendo, e nós cristãos estamos vivendo, às vezes eu fico pensando em alguns comportamentos e eu fico questionando, sem poder criticar, sem poder acusar, sem poder julgar, porque nós não temos essa função. Mas parece que é como se pegasse tudo isso. É como se a pessoa pegasse todo o batismo do Espírito Santo, toda a experiência, toda a oração, todo o tempo na igreja, todo o aprendizado, todo o conhecimento que adquire, toda a experiência sobrenatural, pegasse tudo aquilo. Pegasse tudo aquilo. Pegasse tudo aquilo, pegasse tudo isso como essa bolsa, colocasse tudo isso dentro de uma bolsa, minhas experiências, minhas orações, meus jejuns, minhas madrugadas, meus esforços, meus dízimos, minhas ofertas, meu amor, meu tempo de congregar da igreja, as minhas santas ceias, colocasse tudo dentro de uma bolsa, fechasse, colocasse de lado. É como tem gente que eu sinto que está fazendo isso. Deixando tudo de lado. Deixando tudo de lado. Por quê? Alguma coisa tomou lugar de Deus. Vamos orar. Eu vou encerrar por aqui. Vamos orar. Vamos pedir a Deus para que nós não façamos isso. Vamos pedir a Deus para que a gente não deixe isso acontecer conosco. Vamos pedir a Deus para que esse altar continue queimando 24 horas por dia. Vamos pedir para que o altar continue em brasas vivas 24 horas por dia. Vamos pedir para que esse altar em chamas venha trazer a chama da presença de Deus em nossas vidas, em nossas famílias. Vamos orar. Você que tem um pedido para alguém da família, vamos orar. Você é presente, lembre dessa pessoa e nós vamos orar por essa pessoa. Nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, nós queremos te agradecer pela palavra que nós compartilhamos nessa tarde, nessa manhã, com os teus filhos. Queremos te agradecer, Senhor meu Deus, pela oportunidade. Queremos te agradecer, Senhor, pelo teu amor e te pedir, nos guarde para que nós não deixemos de lado tudo aquilo que nós vivemos contigo, Pai. Nos dê, meu Deus, forças, nos dê forças para nós superarmos, ó Deus, todos os momentos ruins e não abandonarmos o que o Senhor nos deu como vida cristã. Para nós não nos esquecermos das noites de oração, dos batismos no Espírito Santo, do falar em línguas, do congregar, do estar com os irmãos.
Não nos deixe, Pai Santo, como aconteceu com Israel, essa mulher, Jezabel, não concorda. É quando tem algo no meu coração, que eu, quando eu vou buscar a Deus ou clamar a Deus, esta coisa, este algo não concorda e eu acabo me esfriando. Meu Deus Todo-Poderoso, estenda as tuas mãos sobre estas vidas, Pai. Vai valer a pena todo o esforço, vai valer a pena toda lágrima, vai valer a pena toda a resignação, vai valer a pena, sim, meu Deus, vai valer a pena, Pai, quando estivermos contigo em glória, do teu lado, junto com os anjos, exaltando e glorificando o teu nome, Pai. Vai valer a pena, sim, Senhor. Vai valer a pena, Pai. E vale a pena passar por tudo por causa da tua presença e do teu nome. Estenda as tuas mãos sobre esta casa, Pai. E tenha misericórdia desta casa. Alcance, meu Deus, aqueles que estão doentes, curando, meu Pai, sarando. Alcance aqueles que estão, meu Pai, desorganizados espiritualmente, afligidos e atingidos, meu Pai, espiritualmente, emocionalmente. Meu Deus, tira todo o pensamento negativo do coração dessas pessoas. Tira, meu Pai, todo pensamento maligno, meu Deus Todo-Poderoso. E abençoa, Pai Santo, essas vidas no nome de Jesus. Abençoa esses teus filhos, esta casa. Pai, guardando, protegendo, meu Deus, como aliança, Pai da glória. Eu te peço isso, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. E nesse nome tão precioso, eu te agradeço hoje e sempre, para a tua glória e para o teu louvor. Amém? Segura um pouquinho esse louvor aí conosco. Maravilhoso. Segura um pouquinho aí. Amém? Desculpe. Amém. Amém, desculpe. Amém? Vamos lá. Bom, nós vamos ficando por aqui. Graças a Deus, mais uma vez, mais um tempo, mais um momento bacana. Nós vamos ficando por aqui. Eu espero que o Espírito Santo tenha ministrado algo precioso no seu coração. Sexta-feira nós estamos 7h30, online, né? Mais uma vez, ministrando a palavra de Deus. Esse mês é o mês das boas notícias, né? E queremos crer que Deus vá trazer boas notícias para nós. E mais o final de semana a gente vai se posicionando em relação às nossas reuniões presenciais. Deixa nós confirmarmos algo hoje, alguns assuntos hoje, para nós acertarmos isso, graças a Deus. Compramos um termômetro para poder estar cooperando com a segurança das pessoas na igreja. Espero que você, quando estiver aqui, não fique constrangido em passar pelo medidor de temperatura, mas isso é para toda a nossa segurança, faz parte, a partir de hoje, dos nossos protocolos.
Eu quero te avisar, te convidar para o último final de semana de julho, dia 25. Isso, dia 25 de julho, a nossa terceira e última vigília, aonde nós vamos orar e receber os 6 últimos meses do Senhor, para pedindo a Deus para poder estar nos abençoando. Então não falte, vai ser muito bom, vai ser uma bênção para a glória de Deus, agora em julho, dia 25 de julho. E vamos orando, porque tem muitas coisas bacanas que nós, apesar dessa restrição, nós estaremos fazendo. Ok? Deus te abençoa. Quarentena é tempo de provação. Nós não terminamos o que nós íamos falar hoje, mas sexta-feira nós terminamos, se Deus quiser. Que o Espírito Santo de Deus te guarde, te proteja, te livre e que você tenha uma tarde, um dia fantástico na presença de Deus. Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? E olha quem chegou aqui hoje, olha só, quem está me dando a visita, olha lá. Eita, aquele lá é o Vitão, olha lá. Ei, o menino abençoado. Deus abençoe, fique com Deus. Até amanhã, ao programa Liberdade e Vida, 9h30. Até sexta-feira, meio-dia. Deus te abençoe e uma boa tarde, uma tarde abençoada na presença do Rei. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.